Olá, galera aí, ó. Eu sou o Geleia, do Motoclube Bicho Véio, de Soledade, no Rio Grande do Sul. Sou nômade no Bicho Véio. Cheguei a esse cargo em 2019. Hoje no Bicho Véio tem dois nômades, eu e o fundador Pete, o presidente é o Luizinho. Estamos aqui para responder algumas perguntas do irmão. Como nasceu o projeto Casal Top de Pop e por que escolheu esse nome? A gente rodava já com outras motos e quanto maior a moto, menor o desafio. Pelo menos para a gente é assim. Então a gente foi descendo a cilindrada e aí chegamos numa Pop, fizemos um projeto para rodar todos os estados do Brasil e os países da América do Sul, mas perante a pandemia não teve como. E aí a gente optou por uma Pop. No início seria as duas Pop, uma para mim e uma para a Natália, mas ela não quis e resolveu ir na garupa, então a gente optou por essa Pop para aumentar o desafio. A gente sempre fala, o que não nos desafia não nos engrandece. Então a gente acabou optando pela Pop e o Casal Top de Pop foi mais um marketing para o motociclismo, para divulgar o casal, para nos divulgar perante as redes sociais. Então a gente achou que ficou legal, o Casal Top de Pop, e a gente criou esse slogan. Há quanto tempo você roda pelo Brasil fazendo viagens? Ó, as primeiras viagens que a gente fez foi em 98, 2000, né? Só que naquela época a gente trabalhava, então não tinha tanto tempo. A partir de 2011 a gente aposentou, aí começamos a rodar. E 2015 para frente a gente resolveu não parar mais. Aí a gente foi morar literalmente na estrada. Então estamos aí há 6 anos rodando praticamente sem parar. Por quais estados ou lugares você já passou? A gente já passou por todos os estados do Brasil, né? Nós estamos na 8ª volta no Brasil. Então demos 8 voltas no Brasil todo e não conhecemos o Brasil. O estado que a gente foi menos foi o Amapá, fomos apenas 2 vezes. Então, e América do Sul a gente já entrou em todos os países, menos Chile, Equador e Colômbia. E Uruguai a gente fez todos os estados, todos os departamentos e todas as capitais do Uruguai. Você viaja o ano todo ou só por um período específico? Como a gente falou, a gente está sempre na estrada, né? A gente não tem período, a gente viaja praticamente o ano todo. Paramos aqui em São Paulo na minha mãe de vez em quando é para trocar moto ou quando é uma data comemorativa, uma data específica, a gente vem e fica aí 2, 3 dias. Quanto tempo você fica em cada lugar por onde passa? Olha, o máximo que a gente fica no lugar é 3 dias, o máximo. Mas geralmente é um dia. A gente chega à tarde, dorme, no dia de manhã a gente já parte. 90% das vezes a gente faz isso. Então a gente não fica muito tempo num lugar só. No máximo aí 3 dias. Tirando a casa da mãe da Natália e a casa da minha mãe, que a gente passa até 5, 6 dias. Quando estamos em viagem é no máximo 2, 3 dias. Como fazem para descansar à noite ou quando está cansado? Como a gente falou, a gente geralmente fica em apoios, em casa de irmão motociclista, em motoclubes ou em posto de gasolina. E geralmente não é para descansar, porque como a gente ama fazer o que a gente está fazendo, a gente gosta de fazer isso, geralmente a gente não se cansa. Então a gente já está há 6 anos na estrada, a gente não se cansou ainda. Então a gente para mesmo para conhecer pessoas, para bater um papo, para ficar ali no local, mas não necessariamente para descansar. Qual critério você usa para escolher a moto que vai viajar e quais tipos de adaptação você faz nela? Olha, adaptações, eu sou totalmente contra fazer adaptações em moto. A gente troca algumas coisinhas que a gente vai ver que não vai aguentar. Como da Pop a gente trocou o amortecedor traseiro, porque o da Pop é muito frágil. E colocamos uma roda menor na frente para dar uma estabilidade maior no asfalto e quando pegar areia. E o critério é quanto pior, melhor. Quanto mais dificuldade a gente se encontrar naquela moto, a gente vai escolher aquela moto. Então hoje a gente está com uma Pop porque muita gente falou que garupado uma Pop não aguentaria fazer esse tipo de viagem. E a gente está mostrando aí, já estamos com 38 mil quilômetros, 23 estados na Pop e ela está
resistindo bravamente aí. Deu um problema no motor, mas isso foi fácil, a gente já solucionou e continua a viagem. O que você leva para fazer as viagens? Muita gente pergunta se a gente leva o que a gente precisa na moto. Precisar, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de uma cama, precisa de um ventilador, precisa de uma televisão, precisa de um sofá. A gente leva o estritamente necessário, o que a gente necessita. Tudo que a gente tem na moto, a gente utiliza em algum momento. Então a gente leva só o necessário, que a gente vai necessitar em algum momento. Ferramentas, uma câmera sobressalente, peças de roupa o mínimo possível. Hoje a gente viaja com uma calça, 2 bermudas, 3 camisetas, algumas peças íntimas e um sapato e um chinelo apenas. Então a gente leva só o necessário, que a gente vai necessitar mesmo. Como você faz para tomar banho, alimentar e lavar as roupas? Então, como a gente fica em apoio, geralmente a gente lava a roupa na casa das pessoas. Se alimentar, em alguns locais que a gente viaja, a gente leva a nossa cozinha, que é uma panela, um prato, alguns talheres, uma latinha e álcool de posto, que a gente utiliza ele para fazer o fogo e cozinhar. E geralmente é miojo, linguiça, algumas coisas muito fácil e rápido de fazer. Cup noodle, que é só aquecer uma água e jogar dentro. Então, esse tipo de alimentação é rápido. E aí a gente utiliza esse tipo de alimentação em nossas viagens, que fica mais fácil fazer. E lavar roupa é nos locais que a gente dorme. Qual foi a estrada mais desafiadora que você já pegou? Hoje a gente procura as estradas piores do Brasil. Então a gente ama e está na estrada de terra. E chegou um ponto que até as estradas secas, sem chuva, já não dava tanto desafio. Então agora a gente está procurando as estradas na época da chuva. E as 2 estradas, eu acho que a gente mais desafiou a gente foi a 319 em março, que a gente pegou ela no pior trecho dela. E agora, recentemente, a gente pegou algumas estradas no Amapá e no Pará, que nem eram estradas, eram alguns ramais que há muito tempo não passava ninguém. E ali a gente fez uma expedição, tivemos que abrir no facão, tivemos que desviar a rota, tivemos que passar por cima de árvores. Então, foi uma das rotas mais desafiadoras que a gente já encontrou, foi o Amapá, Pará e no Amazonas. Já chegou a ficar sem combustível, ou do pneu furar, estourar, ou a moto quebrar? O que você fez? Olha, já sim, já ficamos sem combustível algumas vezes, né? Aí passa alguém, dá um pouquinho de combustível, dá um pouquinho de gasolina. Quando fura o pneu, a gente tem os equipamentos, né, na moto, levamos chave, espátula, remendo, câmera sobressalente, e ali mesmo resolvemos, né? Então, assim, a gente tem todo o suporte para estar na estrada e resolver o problema com a ajuda de alguém ou mesmo sem a ajuda de alguém. Qual é a maior dificuldade que você já passou na estrada? Olha, as dificuldades na estrada foi alguns acidentes que a gente sofreu, né? E aí eu estava em local esmo e ficou difícil, né? Então foi uma das maiores dificuldades que a gente sofreu. Quanto em média você gasta em sua viagem por mês, incluindo com hospedagem? Olha, a gente tem um teto aí de entre R$ 1.300 a R$ 1.600 por mês, com tudo. Salvo quando a moto dá algum problema grave, como aconteceu agora, de bater o motor, a gente teve que pegar um dinheiro fora do orçamento. Mas para isso a gente sempre mantém uma reserva, justamente para essas horas. Um caso de doença, um caso de acidente, um caso de quebra de moto grave. Então, mas o nosso gasto é entre R$ 1.300 e R$ 1.600 por mês. Qual o lugar que você considera que mais marcou para você? Como a gente falou, para muita gente, os lugares que marcam são as belezas naturais. Para a gente, os lugares que marcam são as dificuldades, são onde a gente encontra uma resistência muito grande, onde a gente encontra uma dificuldade muito grande para fazer. E ali a gente acha que é um lugar que marcou. Então a gente vai dizer aí que a 319, agora em março que a gente fez, marcou muito. E o Amapá também, umas estradas bem difíceis de fazer. Então são esses lugares que marcou pra gente. Até quando vocês pretendem viajar de moto? E se parar, onde vai morar? Olha, isso é uma pergunta que nem a gente sabe. Até quando a gente vai
dificilmente a gente consegue responder. E onde a gente vai morar, a gente já fez um vídeo no YouTube dizendo que o nosso projeto é, se algum dia parar, morar em João Pessoa, na Paraíba. Que lá é um local que a gente gostou muito, é um local muito bom, bem centralizado, está perto de Natal, está perto de Recife, está perto de tudo, então seria o local ideal para a gente parar, seria na João Pessoa, na Paraíba. E qual seria o grande sonho do casal? Eu digo que não existe sonho grande, não existe sonho pequeno, existe sonho. O nosso sonho é ter saúde para continuar fazendo o que a gente está fazendo por um período que não sabemos até quando. Então não temos sonhos, dentro do motociclismo não temos sonhos. A gente vai realizando vontade e desejo, sonhos. A gente não parou ainda para pensar, não parou para ter a noção daquele sonho que a gente deseja. Então a gente tem vontades e essas vontades vão se realizando ao longo do tempo. Então a gente agradece aí ao irmão, né? Eu digo que a gente faz isso daí porque a gente ama fazer. A gente está nos lugares difíceis porque a gente ama estar. Motociclismo para a gente não é um hobby, é um meio de vida. A gente vive isso, a gente é isso. Andar de moto não é o que a gente faz, é o que a gente é. Então, para a galera aí, ó, que deseja fazer um pouquinho do que a gente está fazendo ou sonha morar na estrada, a gente diz, vai que a estrada é maravilhosa, que as viagens são maravilhosas e o povo brasileiro é um povo maravilhoso. Então a gente está muito feliz com o que a gente está fazendo, a gente agradece a todos aí